Atenção sistemas componentes da rede Anchor para o top de 9 segundos. Programa liberado pela censura federal para este horário. Começa agora mais um programa Castor e seus Escapes. Apresentação André Arruda. Queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Essa é a segunda parte. Eu não planejava fazer desse jeito, cara. Mas o que acontece é que foi tanta coisa para falar sobre TV no Brasil que eu tive que dividir, né, esse episódio em 3 partes, porque é muita coisa que eu falei aqui, e fazer, por exemplo, um episódio de 3 horas, 4 horas de podcast é muito cansativo. É melhor fazer a divisão por partes. Então, a primeira parte que eu já coloquei aí para vocês fala do início da história da TV do Brasil até a década de 70. Agora eu vou colocar da década de 80 até a década de 90, 2000, falar um pouco sobre TV digital, né? Que é a continuação da história da TV do Brasil. E aí no último episódio a gente vai falar sobre, aí vai ser mais debatido, vai ter mais coisas aí para colocar na reflexão de vocês, tá bom? É isso aí, pessoal, estamos começando o episódio número 4, que na verdade é um grupo de episódios que fala sobre a TV brasileira. Eu vi o Brasil na TV, parte 2, está no ar. Castor e seus Escapes. O transmissor da TV Tupi de São Paulo, a primeira da América Latina, foi lacrado pela manhã. Foi no 10º andar do prédio do Sumaré. 40 funcionários, os mais antigos, assistiram à lacração e muitos choraram. E vamos para a década de 80. A década de 80 foi o início de uma posição mais disputada. Acho que a TV brasileira começou a entrar em uma ebulição, porque houve houve o crescimento de redes de televisão e houve também a entrada de redes novas que mudaram muito o panorama da TV brasileira, né? Houve um aumento da concorrência, principalmente em termos de redes, né? Com o fim da TV Excelsior em 1970, com o fim da TV Tupi em 1980, havia espaços vagos que poderiam ser preenchidos. E isso fez com que houvesse uma atração, uma concorrência, né, entre emissoras, entre empresas, né, para que se atingisse, para que se tivesse obtenção de canais, né. Havia, com o fim da TV Tupi, havia vários canais vinculados a associados, né, que foram extintos junto, né. Então houve sim canais no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, né, que ficaram sem, né, com um espaço vago, né, de
TV. E nesse sentido, houve uma cessão dessas concessões a 2 empresários que deram uma agitada no mercado televisivo nacional. Então, o primeiro é o apresentador e empresário Silvio Santos, né, que recebeu a outorga da TV Tupi de São Paulo, mas ficou os estúdios da TV, os estúdios de TV onde se instalou a emissora do Silvio Santos em São Paulo foram os estúdios que eram da TV Excelsior, né? E o Canal 9 foi assumido, isso em São Paulo, né? Foi assumido pela Block Editores, tá? A TV Rio, havia uma TV no Rio de Janeiro chamada TV Rio, essa TV foi extinta em 77, essa outorga foi passada também pro grupo Block, né? E o Canal 2, que era da TV Excelsior, foi comprado pelo próprio regime, pelo próprio governo, para montar a TV educativa, né? Então, depois começou-se a montar uma rede de TVs e rádios educativas, né? No Brasil, né? Inclusive, há também programas educativos em canais de televisão. Talvez o mais conhecido deles é o Telecurso na Rede Globo, né? Tem o Telecurso 1º grau, o Telecurso 2º grau. Isso eram programas educativos, né? Que eram bem de manhãzinho. E na verdade esse movimento que ocorreu, né, essa reorganização e o crescimento de redes aumentou a concorrência. Porque antes a Globo, na década de 70, era absoluta, né? Havia também uma rede de emissoras independentes, tá? As quais inclusive o Silvio Santos ele usava para transmitir o programa Silvio Santos dele. Ele, antes de sair a TVS de São Paulo, ele já tinha conseguido uma concessão de TV, que é a TVS do Rio de Janeiro, né? Depois é que virou SBT, né? Acho que foi em 86 que a TVS deixou de se chamar TVS, né? Que é a TV do Silvio Santos, e passou a ser SBT, que é o Sistema Brasileiro de Televisão, tá? A TVS, ela trabalhava muito com programa de entretenimento. Voltando ao grupo Block, foi o início da TV Manchete em 1983. A TV Manchete entrou no ar em 83. O grupo Block é um grupo de editoras e que o principal é que havia várias publicações que eram bastante conhecidas. Então, publicações do grupo Block, a revista Eliela, que é público adulto, a revista de variedades Amiga, TV Tudo, e o principal produto editorial do grupo Block, que é a revista Manchete, que batizou o nome da Rede Manchete. Então, Rede Manchete começou com uma programação mais cult e depois começou a se expandir, né? Foi para as novelas, aí aquele sucesso, né? Pantanal, Amazônia, na Rádio Zé Trovão, né?
Chica da Silva, mas isso tudo é década de 90, né? Foi depois, mas um dos pontos que fez muito sucesso da Manchete eram as transmissões do Carnaval do Rio de Janeiro, direto da Marquês de Sapucaí. Era a transmissão ao vivo, né, do Carnaval do Rio de Janeiro, e fez muito sucesso, né, e concorria com a Globo. Então, na TV havia esse negócio de passar o mesmo programa em duas emissoras diferentes, e passava o Carnaval, a transmissão dos desfiles de Carnaval do Rio de Janeiro na Globo, na década de 80 na Globo e na TV Manchete, né? E outro programa que fez que também marcou muita época na TV brasileira foram, sem dúvida, os programas de auditório, né? O programa de auditório no Brasil, né? Fazem muito sucesso, não tanto, né, antes, né? Hoje você tem mais os reality shows, uma coisa que é mais próxima do auditório hoje é o Caldeirão do Hulk, o programa Silvio Santos ainda, né? E programas que tem mais uma cara de concurso, como The Voice, entre outros. Mas na década de 80 era um turbilhão de programas de auditório. Então você tinha o programa Silvio Santos, você tinha os programas do Gugu Liberato, então Viva a Noite, você tinha o Perdidos da Noite do Fausto Silva, você tinha o programa do Chacrinha, você tinha o Clube do Bolinha na TV Bandeirantes, né? Você tinha o programa do Miele, né? E vários outros programas, né? Tinha vários programas de auditório, era a tônica, né, na década de 80. A música começou a fazer muito sucesso na década de 80, então havia muitos programas musicais. Eu posso destacar, por exemplo, na década de 80, Chico e Caetano. E programas programas humorísticos, né? Eu acho que desde a década de 70 tinha os Trapalhões, né? E na década de 80, os Trapalhões, o programa dos Trapalhões, ele tinha plateia, né? Na década de 70 não tinha plateia e passou a ter plateia, né? A mulher na TV, na década de 50, teve um programa chamado O Mundo é das Mulheres, em que Hebe Camargo foi uma das apresentadoras, junto com Nair Belo e outras mulheres, que entrevistavam personalidades na época, né? E também, na década de 80, a Hebe voltou, né? No SBT, né? O programa da Hebe, que fez muito sucesso, né? E também, né, na década de 80 começaram os programas de variedades, né? Então tinha os primeiros programas de culinária, né? Tinha um programa de culinária, se eu não me engano era na TV Gazeta, que se chamava, não, na TV Gazeta não, na TV Bandeirantes, que se chamava Forno, Fogão e Companhia, né? E também o programa de variedades para a mulher, que foi o TV Mulher. Acho que foi um marco na TV brasileira, o TV Mulher, na década de 80. Né? E também a gente não pode falar dos programas infantis, né? Os programas infantis, que aí teve o Balão Mágico, né? O Rá-Tim-Bum, programa da Xuxa, o show da Xuxa, o programa da Angélica, né? A Mara Maravilha, né? O programa do Fofão, né? Então eram programas que fizeram muito sucesso para o público infantil e tinha muito desenho. Não
Nossa, a coisa que eu mais gostava era assistir desenho. Eu assistia desenho pra caramba. Eu gostava de assistir desenho. Eu gostava do Pica-Pau, do Tom e Jerry, só não gostava muito do Popeye, né? Não gostava. Mas tinha bastante, né? Era maravilhoso isso. E isso é que a década de 80 teve essa efervescência, né? Essa concorrência fez com que houvesse muito mais coisa. Eu acho que era muito mais cores, né? E as novelas, né? Acho que as novelas tiveram um salto, né? Porque deixou de ser apenas uma produção da Globo. Começou-se algumas novelas na TV Bandeirantes, teve novela, na TV Manchete também teve novela. Novela teve em quase todas as emissoras de televisão, né? No começo o SBT importou novelas, né? Trazia novela, inclusive do México. Aquela história de novela mexicana era bem de antes, né? Então isso fez com que houvesse uma grande quantidade de produção, né? Eventos ao vivo, futebol ao vivo, né? Então havia uma concorrência maior no futebol, então passava futebol na Bandeirantes, passava na Globo, passava na Gazeta, passava, inclusive até passou na Copa de 82. Eu vou até deixar eu consegui encontrar, alguém reproduziu, refez com um grande grau de similaridade a vinheta do gol do Brasil na segunda fase da Copa de 82. Eu acho que foi entre as vinhetas de gol do Brasil, eu considero essa a melhor de todas, né? E a narração de Luciano do Vale. Luciano do Vale era narrador da Globo, gente. E a transmissão da Copa de 82 não era exatamente... Era um pool de emissoras, era um conjunto de emissoras que fazia a transmissão. Tanto que a transmissão da Copa de 82 era uma parceria da Rádio TV, Rádio Televisão Cultura com a Globo, né? Então era essa a TV tinha esse aspecto menos, havia uma concorrência, mas era uma concorrência um pouco mais amistosa. A coisa começou a se radicalizar na década de 90, que é o nosso próximo tópico. Chegamos à década de 90, a década em que você vai ver um acirramento da disputa, sobretudo do meio do final para a década de 90. Aliás, eu não vou falar só da década de 90, eu vou emendar com a década de 2000, porque a década de 2000 foi a continuidade do processo de acirramento da audiência da década de 90, só que com um acrescento de elementos novos que vão colocar a coisa em voga. As redes de televisão no Brasil já estavam consolidadas, né? Então você já tinha algumas redes de televisão, as emissoras educativas, né? Que começavam a se organizar para formar um pool, né, de emissoras que trocavam
programas entre si, era muito comum a parceria, né, de TVE com TV Cultura e outras emissoras, né, educativas no Brasil inteiro, né, e as redes comerciais no Brasil já estavam consolidadas. Então, no início da década de 90, você tinha o SBT do Silvio Santos, você tinha a Rede Globo, que era a que tinha o maior tamanho, por assim dizer, a TV Record, que começava que inicialmente teve um tempo que pertencia ao Silvio Santos, depois vendeu para o Bispo Edir Macedo, né, da Igreja Universal do Reino de Deus, e investiu grande, né, nessa emissora. Depois a TV Manchete, né, a Rede Manchete de televisão, e a Rede Bandeirantes, tá? E haviam outros canais que localmente tinham o seu espaço, né? Então isso fazia a diferença. E além disso, a década de 90 entrou uma nova faixa de canais, porque desde o início da televisão no Brasil eram apenas 12 espaços de canais, e não era exatamente 12, eram menos, né, ainda, né? Tanto que em São Paulo você eram 7 emissoras somente, né? Era TV Cultura, SBT, Globo, Record, Manchete, TV Gazeta e Bandeirantes. Eram apenas 7 emissoras que haviam no canal, né? E a TV brasileira, ela começou a entrar numa nova fase mais disputada primeiro com a TV UHF, né? Os canais UHF começaram a ser liberados, né? As concessões de canais UHF, né? Então tinha o Canal Mais, tinha o canal da Abril, e a MTV, né, que talvez seja o canal em que foi o canal que teve mais destaque no UHF, né, no Brasil, né, e marcou a época, né, começou no começo da década de 90, né. Se eu não me engano, começou em 1990 mesmo, né? E depois foi se expandindo, chegou até, se não me engano, 2008, quando encerrou, né, as transmissões abertas e passou a ser um canal fechado, ficar somente no canal fechado, né? Era, na verdade, assim, o Grupo Abril tinha trazido, né, a MTV, né, para o Brasil, mas a Viacom, que era a detentora dos direitos do nome, né, da marca MTV, estabeleceu como condição para que a MTV chegasse ao Brasil que o canal que não fosse um canal de TV fechada, fosse um canal de TV aberta, né? E foi assim, né? Então, com essas redes de televisão já estabelecidas, começou-se uma concorrência maior, né? Mas eram canais que tinham um pouco mais de especialidades. Por exemplo, o SBT é um canal de mais variedades, né? Um canal de mais de entretenimento. Então você tinha algumas séries, você tinha as novelas mexicanas, eram poucas produções próprias, né? Começou as produções próprias na década de 90. Das primeiras novelas do SBT foi Éramos Seis, né? Que foi reprisada N vezes, né? Teve
E teve alguns sucessos que importaram, que fizeram muito sucesso. Carrossel, né? Programas de auditório, né? Eram muitos programas de auditório, né? Então, o Viva a Noite dos anos 80, que marcou época nos anos 80 com o Gugu Liberato, foi substituído pelo Sabadão Sertanejo, que depois passou a ser Sabadão, né? Depois, com a morte do Chacrinha em 89, assumiu, a Rede Globo contratou o Fausto Silva, que era da Bandeirantes, do Perdidos da Noite, e começou o Domingão do Faustão, que começou depois, no final da década de 90 e 98, começou uma guerra de audiência entre Gugu e Liberato, que a cada vez tinha mais espaço dentro do programa Silvio Santos, e teve um programa, e o programa dele, o Domingo Legal, né, que teve muita audiência, mas também teve muita apelação, né? E vários movimentos ali. Entre os movimentos que teve, alguns são dignos de nota. Primeiro, é um jornal sensacionalista do SBT chamado Aqui Agora. Esse jornal fez muito sucesso, esse telejornal. Era um telejornal que tinha muito sensacionalismo, utilizava... tinha repórteres que tinham bastante identidade, não era aquele repórter formal, né, que a gente costumava ver nos telejornais. Eram muito extrovertidos, com diversos tipos de estereótipos. A gente destaca, por exemplo, o Gil Gomes, né, que ele trouxe a característica na narrativa do rádio para a televisão. O Celso Russomano, né, que era o repórter do consumidor, né? A Cristina Rocha, que era uma das apresentadoras do telejornal. O Feliz, que era do Tempo, que era uma coisa bem humorada, né? Então esse estilo de telejornal popularesco fez muito sucesso, né? Isso fez com que também, por exemplo, houve uma mudança editorial. Por exemplo, teve uma grande polêmica que aconteceu, por exemplo, de que teve uma edição do Jornal Nacional da Rede Globo, e que dedicou boa parte do tempo para o nascimento da primeira filha da Xuxa, a Sátia, né? E foi bastante polêmico, porque não era uma notícia de interesse público, mas o então editor do telejornalismo da Globo dizia que era uma informação de interesse do público, né? E isso gerou muita polêmica, né? E também, né, as novelas, né? Acho que a Globo, nesse momento, ele perdeu um pouco da hegemonia das novelas, e uma das grandes responsáveis por isso foi a TV Manchete. A novela Pantanal foi uma novela que desbancou a Rede Globo de televisão, né? Em termos de qualidade de imagem, história, narrativa, e prendeu a atenção do público, conquistou recordes de audiência e passou a ser bastante assistida, né? A sequência, teve uma novela em sequência que foi a Amazônia, aí teve outra que é Chico da Silva, que aí já teve essa novela, ela foi bastante erotizada, então ela passava no último horário, né? E o SBT trouxe uma novela, importou uma novela do México chamada Carrossel, que fez muito sucesso e que também arrancou pontos da Globo, né? Então foi muito movimento, né, da década de 90 para isso. Mas aí, o que a gente vai chegar
no final da década de 90, vai começar um pouco da apelação. Havia programas jovens no Brasil, né, de programas voltados para o público jovem. Acho que o destaque da década de 90 de programas para o público jovem foi o Programa Livre, do Serginho Groisman, né? Ele era da TV Cultura, foi para o SBT, era um programa que passava à tarde, depois passou à noite, depois à tarde. Porque o Silvio Santos, ele era muito doido em termos de programação. Ele, quando dava na tela, ele mudava o horário de programas, assim, né? E esse programa, ele fez bastante sucesso com o público jovem, porque ele trazia pessoas que eram entrevistadas pela própria plateia, recebia perguntas da plateia, né? E isso gerava diversas situações interessantes, algumas perguntas um pouco capciosas do público, então eram coisas muito interessantes que faziam, né? Então é um programa que atraía muito o jovem e tinha muitas atrações musicais, né? Nele teve um programa especial dos Mamonas Assassinas em 1995, né? Um pouco antes do acidente, né? Que vitimou eles, né? Que gerou uma comoção nacional. E depois começou a ter uns programas mais jovens, mas que teve um público um pouco mais de apelação, né? Então, o programa H do Luciano Huck foi um deles, né? Nele tinha algumas personagens um pouco eróticas, como a tiazinha e a feiticeira, né? O programa foi quando o Luciano Huck foi contratado pela Globo, a Globo ele promoveu uma compra de diversos artistas, né, que estavam na concorrência. Então comprou o Luciano Huck, comprou a Angélica, contratou, né? Contratou, né? Retirou, né? Tirou do SBT o Jô Soares e o Serginho Groisman, e a Angélica da Record, tirou a Ana Maria Braga, né? E da Bandeirantes tirou o Luciano Huck, né? No final da década de 90. Teve outras contratações também, mas essas foram as mais destacadas, né? Isso foi um movimento que foi para a década de 2000, né? E o que ocorreu aí, né, desse movimento todo, né, da TV, né, é que começou uma apelação muito grande, né? O Ratinho, ele era da Record, saiu da Record e foi pro SBT, né? E o programa do Ratinho começou a também fazer pontos de audiência, mas era muito comédia pastelão, sensacionalismo e briga, confusão. Era uma coisa assim que o público, que era bem baixaria mesmo, mas o público gostava e era muito popular, né? E conseguiu ganhar várias vezes da Rede Globo, né? Então era algo que dava ibope. Na verdade, o final da década de 90 foi o topa tudo pelo ibope. Então você tinha muito sensacionalismo de todos os lados para conquistar pontos de audiência, né? Então isso trouxe reflexos, né, para os anos seguintes, né?
E a gente tem que destacar também o que a década de 90 foi também representado, foi a ascensão, né? Foi o auge e o declínio e a ruína da TV Manchete, né? Então a TV Manchete simplesmente encerrou as suas atividades no final de 1999, foi vendido para o grupo Top TV, né? E aí então a Rede TV substituiu a TV Manchete, né? Foi diferente, por exemplo, da situação do Excelsior, né? Da TV Excelsior e da TV Tupi, que foi uma coisa dramática, porque foi o encerramento das transmissões com lacração de transmissores. E no caso da TV Manchete, ele encerrou com a venda, o repasse, né, da concessão de TV para o grupo Top TV, que assumiu, e depois teve uma briga danada com os ex-funcionários, com a massa falida da Block, né, que simplesmente com o fim da Manchete, todo o grupo Block, que correspondia a rádios e a editora, a produtora de áudio e vídeo e a editora Manchete, a editora Block com as revistas, né, as publicações da Block, inclusive a revista Manchete, simplesmente colapsaram, né, foi em cascata, né, e foi um fim melancólico para a TV Manchete. A década de 2000 teve esse primeiro movimento, né, da Globo, né, de contratar artistas de outras emissoras, né, e isso deu uma bela de uma balançada, mudou bastante, né, o cenário de televisão, e mesmo assim continuou aquela coisa apelativa, né, a TV da década de 2000, né, mas na década de 2000 também introduziu um novo programa. A Rede TV contratou os artistas da Jovem Pan do programa Pânico, né? E esse programa, que passava aos domingos, passou a ser o programa mais assistido, né? Mas era um programa que tinha um pouco de sensacionalismo em cima das celebridades e subcelebridades, humor escrachado, um pouco de sexismo e muito jackass, né? Muito humor jackass, né? Se você não sabe, o humor jackass é aquele que é baseado em pegadinhas, acidentes domésticos, né? O que a gente chama de pranks, né? Que é zoar a pessoa, entendeu? Então era esse tipo de programa que passava, né? E fez muito sucesso entre os jovens, né? Também na década de 2000 teve outros programas, né, de TV, né, de diversos tipos, né, e isso fez com que a TV ficasse bem movimentada, né, manteve-se a questão de redes, né, aumentou-se a concorrência porque começou a entrar mais canais. E um dos pontos que começou a entrar muito em voga dentro da TV começou no final da década de 90, né? Quer dizer, começou na década de 90 com aqueles programas infomerciais, né? Que são eram aluguéis, de programas, eram alugados os horários, né, de televisão, inicialmente para programas de vendas e depois para as igrejas, né, e houve um aumento muito grande nisso, né.
Havia alguns canais cult que fizeram muito sucesso. Além da MTV, tinha o Canal 21, né? O HF, que era do Grupo Bandeirantes, né? Tinha o canal Shoptime não, era o Rede Shop, né? Rede Shop, que era o canal de vendas, né? E houve uma maior variedade de programas. E começou-se, aos poucos, a ter uma grande... a programação começou a se expandir, né? E algumas emissoras de televisão começaram a programação ser ininterrupta, né? A Globo, a Bandeirantes, né? O SBT, então começaram a ter muitos programas à madrugada, né? O SBT, além dos programas de auditório, começou a fazer muito filmes. Fez acordo com grandes produtoras de cinema dos Estados Unidos, né? E houve um grande advento de filmes, né? E com o contra-ataque, a Globo, em termos de cinema, começou a apostar na produção doméstica, né? Então, filmes nacionais começaram a ser exibidos, né? Em maior quantidade, né? Um filme que até hoje todo mundo gosta de assistir é o filme do Alto da Compadecida, né? A última montagem, se eu não me engano, de 2004, né? Foi uma montagem que é bastante popular, né? E fez muito sucesso. Não poderia deixar de citar em um Sai de Baixo, né, na Globo, que é um humor que é parecido com o que foi no final dos anos 70 veiculado na Bandeirantes, que é A Família Trapo. É uma peça de teatro gravada, né, e com plateia, né? Era uma produção com plateia e que tinha o Tom Cavalcante, tinha o Miguel Falabella, né? A Aracy Barabanian, né? O Paulo Gustavo e a Cláudia Gimenez, né? Que foram o primeiro elenco, né? do Sai de Baixo. E que fez muito sucesso também, né? Passava as noites de domingo na Globo, né? E o final da década de 2000 foi um surgimento da TV digital, tá? Então a TV digital no Brasil foi inaugurado, de fato, no final de 2007, final ou meio de 2007, eu não lembro. Eu acredito que foi antes do Pan-Americano do Rio, 2007. E fez um destaque porque eram imagens de altíssima definição, som digital, né? E era uma imagem de altíssima qualidade. Mas eu vou falar sobre essa questão da TV digital no próximo bloco, porque esse próximo bloco eu vou falar só sobre TV digital. Nós somos a TVS Canal 4 São Paulo, ZYV 855, uma das 43 emissoras do Sistema Brasileiro de Televisão. Domingo, 8 de novembro de 1987. Em 2007 foi o início de uma nova era na TV, né? Foi o início da TV na era digital. Na verdade, testes de transmissão digital já tinham ocorrido já cerca de 9 anos antes. Na Copa de 1998 foi os testes de transmissão digital, mas era um outro tipo de padrão, não era o padrão que seria aceitado, seria adotado no Brasil.
O padrão adotado de TV digital no Brasil foi uma variação do sistema japonês, né? Que passou a ser rebatizado como ISDB, né? Esse sistema de transmissão, na verdade, tinha uma disputa de padrões em que haviam 3 padrões. Esse que era o padrão japonês, né? O padrão europeu, né? E o padrão americano. O padrão americano ele já tinha sido descartado, né? Porque o objetivo do governo na época era oferecer um sistema de televisão no Brasil que pudesse ser portátil, ou seja, que pessoas usando dispositivos pequenos, portáteis, pudessem assistir aos canais e também tivesse suporte a uma TV, uma mídia mais democrática, ou seja, pudesse permitir que emissoras públicas e comunitárias pudessem transmitir os seus conteúdos sem a necessidade de um equipamento assim mais pesado, né? É claro que hoje as tecnologias de vídeo baratearam bastante, né? Então hoje já se consegue conteúdo de qualidade, de áudio e de vídeo na internet. Você vê hoje esses conteúdos, mas em 2008 não havia esse suporte, né? Eram poucos os dispositivos para gravar em alta definição e eram caros, né? Os telefones ainda também eram caros e não ofereciam esse recurso de gravação em alta definição, por exemplo. Só depois de um tempo é que passou-se a ter esse recurso, mas o fato sobre a TV digital é que o padrão americano foi descartado justamente por causa disso. Ele não oferecia um suporte a uma multiprogramação que permitiria TVs comunitárias terem os seus programas, né, de forma mais barata e não tinha a possibilidade de transmissão móvel, né? O padrão europeu foi defendido pelas operadoras. Por quê? Porque o padrão europeu ele dividia a transmissão do sinal de TV aberto em duas transmissões distintas. Uma transmissão para os dispositivos fixos e outra para o dispositivo móvel, usando as antenas de celular. Então, as pessoas assistiam TV usando o sistema de celular, né? E o padrão japonês era o que era defendido pelas emissoras de TV, porque elas não dependiam o sinal móvel e o sinal convencional, que é transmitido nas TVs, não dependia das operadoras, né? Então o sinal, os dados eram divididos, né? Os dados transmitidos pela TV eram divididos em segmentos, eram 13 segmentos e um segmento desses 13 era utilizado para transmissão móvel. Então poderia usar TVs portáteis ou dispositivos que ligavam no computador ou até mesmo celulares com suporte a esse tipo de transmissão para assistir os conteúdos gravados e assistir os conteúdos de televisão sem a necessidade das operadoras.
E foi esse o escolhido. A gente sabe que politicamente as TVs têm força, tá? Politicamente as TVs têm força, tá? Até mesmo porque boa parte de canais de televisão e rádio no Brasil são controlados direto ou indiretamente por políticos, né? Então essa força, esse lobby fez com que a transmissão de TV fosse determinada, a forma como a TV digital foi feita, fosse determinada por essa influência das televisões, tá? Das emissoras de TV. Depois verificou-se que tinha um risco de uma interferência no sinal de 4G. Depois descobriu-se que tinha um problema de interferência no sinal 4G. Tanto que alguns canais do espectro do ISDB não são utilizados. Alguns canais não são utilizados, talvez por conta disso. E também tem os dispositivos atuais, eles têm filtros. Tem filtragens, sistema de filtragens que faz com que não receba esse risco de interferência no sinal. O sinal digital é 880. Ou pega 100% ou não pega, simplesmente. Ou pega de forma capenga, falhando o sinal, interrompe o sinal, entendeu? E ele utiliza os canais digitais. Inicialmente eles estavam utilizando totalmente o espectro do UHF. Agora o espectro do VHF também pode ser utilizado, mas há ainda uma possibilidade de esse espectro que era do VHF ser destinado para a comunicação 5G. Então essa é a tendência, né, a ser utilizada. E os canais digitais também eles têm suporte ao que a gente chama de interatividade, tá? Então a interatividade na TV digital era um sistema chamado Ginga, e aí isso ao contrário do sistema de TV no Brasil ser um sistema japonês, nipo-brasileiro, né? Em que foi o sistema japonês com uma adaptação brasileira, porque há uma adaptação brasileira em termos de codec de vídeo, tá? Porque os codecs de vídeo utilizados nas transmissões japonesas do ISDB são codecs mais antigos, baseados no MPG-2. E os codecs, o MPG-2 é a mesma tecnologia, para você ver, é a mesma tecnologia do DVD, tá? Do DVD, do vídeo CD, e tem uma taxa de compressão mais, ela comprime menos, né? Então, para mandar, precisa mandar mais informações para ter um vídeo de melhor qualidade, um áudio de melhor qualidade. E o Brasil, ele utiliza o sistema do MPG-4, que é um sistema mais moderno, é um sistema que tem uma taxa de compressão mais alta, uma melhor qualidade de áudio e de vídeo, e então isso faz com que haja uma melhor... até mesmo a possibilidade, tanto que a própria Rede TV fez um teste, né, de fazer um subcanal em 3D, né? Quando começou a venda de televisores 3D, no início da década de 2010, a Rede TV lançou uma versão do canal em 3D, né? Então foi um advento, né, da transmissão, e
isso foi possível por causa de questão de codec, questão de dados, né? Que o sistema japonês adaptado à realidade brasileira trouxe. Mas a interatividade, voltando à interatividade, é uma tecnologia totalmente nacional. Ele foi desenvolvido pela Universidade Federal da Paraíba, né? Se eu não me engano, em colaboração com... Eu não sei se foi a Universidade Federal do Paraná ou do Rio Grande do Sul. O que eu sei é que a tecnologia é totalmente nacional, foi desenvolvida em universidades públicas e ele tem uma parte procedural, né, de código, né, e uma parte que tem até a opção de utilizar a linguagem Java, ou seja, desenvolver aplicativos que você baixa pelo sinal da televisão. Então, esse tipo de interatividade foi, inclusive, reconhecido, né, pela União Internacional de Telecomunicações, a ITU, né, International Telecommunications Union, que é vinculada à ONU, né, como o sistema de interatividade oficial padrão para a TV digital, né? Então foi um reconhecimento, né, de um trabalho muito bem feito, né, por parte do Brasil. E diferentemente do que aconteceu na década de 70 com a TV colorida, em que foi se criado um padrão e esse padrão acabou ficando somente no Brasil, o padrão ISDB-T passou a ser utilizado em outros países, passou a ser inclusive o padrão de TV digital oficial do Mercosul, e quase todos os países, com exceção da Colômbia, que adotou o padrão americano, adotaram o ISDB, né, como padrão de TV digital, o que fez com que, por exemplo, a produção de TVs fosse unificada, ou seja, o Brasil passaria a ter possibilidade de exportar televisores. Outros países, inclusive na África e outros e na Ásia, também adotaram o sistema nipo brasileiro, e isso fez com que esse sistema de TV digital fosse bastante respeitado, né, no mundo todo. Então isso, a TV digital no Brasil se tornou hoje esse case, né, de sucesso dentro das telecomunicações. Você acabou de ouvir Castor e seus escapes, mais uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Seis e ônibus, ou melhor, 6h11. Espera um pouquinho, esse assunto ainda não está esgotado, ainda não acabou a série episódica de Castor e seus escapes sobre os 70 anos da TV brasileira. Você assistiu a primeira parte, ou melhor, ouviu a primeira parte, acabou de ouvir essa segunda parte, ainda tem mais uma parte que está para ser lançado aí, que vai ter um pouco mais de debate em relação à TV brasileira, né? Vamos falar
do jornalismo, do esporte na TV, da TV fechada, né? E também vamos colocar algumas perspectivas e algumas coisas que poderiam ter ocorrido com a TV no Brasil e que ainda não ocorreram. Então não perca o próximo episódio, é a parte final desse episódio. Eu vi o Brasil na TV, então se liga aí no ouvido, hein? Mais um episódio de Castor e seus escapes vem aí sobre a TV brasileira.